Fala pessoal, esse aqui é um Fox 1.0 2010, motor IA111. O cliente está reclamando aí que o veículo na partida de manhã ele falha, né? Demora um pouco para firmar o motor. Depois ele anda, né, durante o dia, e quando ele para e dá um tempo, o motor ele volta a falhar sempre na partida. Tem que dar umas aceleradas para ele afirmar, né? Mas depois que ele afirma, ele anda normalmente. Fizemos aí vários testes, né? Estamos fazendo ainda. Aqui é um teste aqui com osciloscópio. Vamos fazer uma análise aí do TVE, né, transdutor de vácuo no escapamento. E para saber a cada vácuo de escape pertence a cada cilindro do motor, a gente está usando aqui uma garra, né, uma pinça indutiva. O transdutor de vácuo é ligado no escapamento. A gente está usando o osciloscópio da Pico. E aí a imagem do motor funcionando corretamente, né? Mas sempre na primeira partida ele gera umas falhas. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jordan Jovino, trabalho junto com o Paulo Jovino, né? Cujo é meu pai, e estamos aí para divulgar mais um trabalho que a gente faz já no dia a dia da oficina. Não são todos que a gente consegue disponibilizar aqui, né? Mas alguns que são interessantes, a gente acha bacana em colocar aqui e fazer um vídeo, né? Para quem não me conhece, né? Eu já trabalhei na oficina mecânica desde acho que 2005 até 2014. Aí no começo de 2014 eu saí para trabalhar numa multinacional. Fui trabalhar na TRW, onde foi comprada pela ZF Friendschaft, hoje ZF Group. Trabalhei lá por 4 anos e hoje estou novamente aí trabalhando na nossa oficina mecânica, né? Bom, vamos ao que interessa aqui. Falar aqui sobre esse Fox 1.0 VHT 2010. Esse veículo, o cliente reclamou que ele sempre falha na primeira partida, depois ele se estabiliza. Ele anda um pouco com esse carro, quando ele para, vai fazer alguma coisa, ele volta para o carro, dá a partida, falha sempre no início da partida. Demora um pouco, o carro se estabiliza e funciona corretamente. O problema desse carro era sempre na primeira partida. Então a gente suspeitou de algumas avarias, só que como padrão para teste, a gente avaliou algumas sequências, né, que a gente já está acostumado a fazer. A primeira análise que a gente fez aí, né, foi com os transdutores. A gente fez uma análise com o transdutor de vácuo junto com o transdutor de compressão, só para a gente conferir o ponto do motor, né? Também porque o cliente falou que o carro dele estava consumindo um pouco a mais, né? Então assim a gente já suspeitou, não suspeitou, né? Mas vamos confirmar que algumas coisas devem estar dentro do padrão, né? Para a gente não se perder. Então a primeira análise que a gente faz quando a gente suspeita de alguns pontos do carro específico é verificar se o motor está corretamente no ponto. Então a gente fez essa análise com o transdutor de vácuo e o transdutor de compressão para saber se a dinâmica do ar do carro ela mostra para nós se esse carro está no ponto através da dinâmica do ar. Então a gente vê aqui o PMS, né, do primeiro cilindro confronta com o PMS do transdutor de vácuo. Transdutor de vácuo pegando aí a variação do ar através do cabeçote, né? E aqui o PMS do transdutor de compressão me dando aí uma noção da posição do pistão, né? Então aqui eu tenho o pistão em relação
ao sincronismo do cabeçote, né? Então eu tenho o virabrequim em sincronismo com o cabeçote, através da dinâmica do ar. Beleza? Através dessa análise aqui eu tenho uma noção que o carro já está no sincronismo. Porém, nós fizemos outras análises aí, né? Aqui é o sincronismo eletrônico, né? Onde a gente pega o sensor de fase e o sensor de rotação, o CKP. Sabemos que para este veículo, o sincronismo eletrônico ele tem que confrontar no dente número 14. Aqui temos aqui o vale, né, do sensor de fase, ele confronta no dente número 14 do sensor de rotação. Então, até o momento está tudo em ordem, né? Próximo passo. Aqui a gente está confrontando o transdutor de compressão, o PMS do primeiro cilindro, em relação à roda fônica desse veículo, né? Que é aquele retentorzinho que vai lá no câmbio, lá, né? Para ver se não teve alguma avaria aí também. Então a gente tem aqui o PMS do primeiro cilindro confrontando com o dente número 14 do sensor de rotação. Beleza. Mais uma coisa que a gente sabe que está ok, né? Quanto mais coisas estiver ok, tudo bem. A gente vai afunilando. Bom, aqui foi quando a gente deu a primeira partida no veículo. A gente já tinha feito várias partidas nesse veículo, né? A gente pediu para o cliente até deixar o carro pousar na oficina para a gente dar a primeira partida no início do dia, né? Como o carro ele já tem um funcionamento durante o dia e a temperatura do motor ela não fica igual à temperatura ambiente, a gente preferiu fazer um teste nesse veículo com ele pousando na oficina para dar a primeira partida do dia com a temperatura em equilíbrio, né? Para ela ter uma troca de calor aí ideal e ter uma temperatura equilibrada com a temperatura ambiente, né? Então a gente chegou aqui de manhã, na primeira partida, estava 20 graus nesse dia, e na primeira partida desse veículo, ele já teve uma falha de início, né? Ele falhou na primeira partida, depois ele se estabilizou. E aqui no gráfico, eu peguei só o momento da falha, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, né? Esse sinal de ignição aqui, ele está sendo analisado pelo cabo de vela do cilindro número 1. Então, aqui eu tenho a sequência de ignição, 1, 3, 4, 2, fechou o ciclo. Aqui eu tenho um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Eu não preciso de tudo isso, né? Com um ciclo, 2 ciclos, já consigo analisar muita coisa. Então, aqui no primeiro ciclo, né? 1, 3, falha de combustão do cilindro anterior. 1, 3, como o 3 está em combustão, estou em momento de ignição, essa falha de combustão ela é do cilindro anterior, 1. Então, essa falha é do cilindro número 1. Aqui no próximo ciclo ela se repete também. 1, 3, falha de combustão do cilindro número 1. E ela se repete durante um período de tempo. Depois que o motor funciona, durante um determinado tempo, ela se estabiliza. O que a gente fez? Antes disso, a gente fez outros testes, né? A gente fez uns testes de ignição, que eu não gravei essas imagens do teste de ignição, né? Que é secundário e primário, né? Eu não gravei esses testes, mas a gente fez os testes de secundário e todos os cilindros, né? Todos os cabos de vela, bobina, vela de ignição, elas estavam com uma coerência. Tinha um sinal de secundário padrão.
Bom, como a gente sabia que parte de ignição, assim, bobina, cabo de vela e vela não tinha problema, apesar que a vela dele já estava gasta, né? Mas não era o motivo da falha. A gente até trocou as velas dele, mas não foi por um motivo de avaria, foi por um motivo de prazo, né? A gente até colocou as velas e fez o teste, e o teste de falha através do transdutor ele se repetia novamente, né? Provando assim que não era a vela de ignição que estava dando esse problema. Como a gente fez vários testes e todos os testes estavam mostrando que o carro estava se comportando normalmente, o que nos faltou analisar foi os bicos, né? A gente suspeitou aqui dos bicos injetores, colocamos eles na máquina, eles deram uma vazão ideal. Os 4 bicos, a vazão deles foram idênticas, né? Só que como a gente tinha feito vários testes, né? E tudo deu ok, o que a gente fez? Quando a gente deu a primeira partida, a gente teve essa falha de combustão do cilindro número 1, a gente inverteu o bico número 1 com o bico número 3 para ver se a falha ia permanecer no mesmo cilindro ou se ela ia mudar de cilindro. Então, após a gente feito a mudança do bico número 1 com o bico número 3, a gente esperou um tempo, montou o veículo e deu a partida novamente. Aqui eu peguei um ciclo só para a gente ver, ter uma visualização melhor, né? Então, invertendo o bico 1 com o 3, a falha de ignição, ela mudou de posição. 1, 3, 4, 2, fechou o ciclo. 1, 3, 4, falha de combustão do cilindro anterior. Então, 1, 3, 4, falha de combustão do cilindro número 3. E aqui ela se repete novamente. 1, 3, 4, falha de combustão do cilindro anterior, número 3. Né? Então, o que a gente matou aqui, né? Como a gente já tinha feito vários testes, né? Para ver o que estava ok, né? Parte de ignição estava ok, então suspeitamos aí dos bicos injetores. Só que como na máquina de bico, né? A gente tem uma caixa Stron, né? A nossa máquina de bico. Como ela deu estanqueidade, a vazão, né? O jato estava um jato bacana. A gente até falou, os bicos estão ok, né? Através da máquina. Só que por algum motivo esse bico, durante algum tempo, né? Aí seria uma análise mais minuciosa nesses bicos injetores, né? Teria que levar lá para, se for um bico magnético amarelo, teria que ir para a área de engenharia da magnética amarela para descobrir o porquê que esse bico, durante um determinado tempo, ele viria a falhar, né? Então, bacana, né? Então, aqui, esse bico injetor, como ele mudou a falha do cilindro número 1 para o cilindro número 3, a gente matou aí que a gente tinha um problema de bico injetor, né? Então, a gente pediu um bico injetor novo da Magnete Marelli, colocamos no veículo e fizemos o teste, né? Após dar a partida no veículo, logo no início da partida, onde era o problema do veículo, a gente vê aqui que ele teve uma estabilidade, né? E esse veículo não veio a falhar mais, fizemos vários testes, andamos com o veículo durante um certo determinado tempo, voltamos, esperamos ele esfriar, deu uma partida novamente e ele se manteve aí uma estabilidade bacana, né? A gente entregou esse veículo para o cliente, né? Ele nos retornou um feedback positivo, falando que o veículo não apresentou mais a falha. E é mais um teste aí que a gente faz aí, né? Que
nos ajuda bastante a gente fazendo esses tipos de análise, né? Porque com esses tipos de análise a gente consegue garantir que muita coisa está em ordem, né? Quanto mais coisa a gente vai garantindo, mais fácil a gente encontra o problema, né? Porque o que está ok a gente deixa de lado e a gente vai trabalhar só no que é provável agora, né? Quanto ao bico injetor, pode ser alguma falha, até uma coisa de termodinâmica, né? Que durante um tempo, temperatura, esse bico, alguma coisa pode vir a dilatar, né? Mas agora é só um teste de engenharia para descobrir o real problema desse bico injetor, né? Para nós trabalhamos na manutenção, o nosso foco é resolver o problema do cliente, né? Que no nosso caso foi trocar o bico. Quanto ao problema do bico, é uma coisa já de engenharia aí, né? Essas aqui são as nossas redes sociais. Para quem quiser estar seguindo aí, né? A gente. E muito grato aí por mais um vídeo que a gente está fazendo aí. E beleza. É nóis.